Oi, tá me ouvindo? Oi, Ian, tô te ouvindo. E aí? Tá me ouvindo? Não tô te vendo, só a fotinho. Vou pegar um cafezinho também. Tá, boa, eu tenho aqui também. Melhorou? Fica melhor. Fica legal. Eu tô fazendo bastante coisa, tô indo pra rua todo dia praticamente. Hoje ainda não fui, vou daqui a pouco. Então, eu queria, na verdade, chamei pra bater um papo sobre como é que tá a cobertura, sobre jornalismo, pra ver se a gente consegue avaliar como é que tá a parada aí, tanto o que tu tá fazendo, queria que tu contasse o que tu tá fazendo, né? Depois a gente fala do jornalismo em geral, porque acho que talvez seja um momento novo também pra nós, né? 13 de março a coisa começou a ganhar um contorno um pouco mais sério, né? Que o Brasil começou a olhar de forma mais séria. Eu passei a ir pra rua. Então, no começo, eu estava pegando minha câmera e estava indo para a rua. Desde a da quarta-feira anterior ao dia 13, que era uma sexta, eu estava indo para a rua. Então, primeiro fui ver o que estava rolando no centro da cidade, como é que estava acontecendo, se as pessoas estavam na rua ou não. Estava acompanhando as informações para ver o que estava rolando. É, Teve os primeiros pedidos para as pessoas ficarem em casa, então eu comecei a circular. Eu vou para a rua porque eu acho que as coisas estão acontecendo na rua, né? Aí fui para Cracolândia, fiz uma matéria na Cracolândia. No final de semana fiquei rodando também a cidade, aí fui cobrir aquela translocada manifestação a favor do Bolsonaro. E isso um pouco, de indo para a rua sempre, né? Todo dia. E aí depois comecei a fazer plantão nos cemitérios, para ver como é que estavam os cemitérios. Ainda não fui pautado para nenhuma matéria. Adoraria ser, porque dá menos trabalho, né? Sim, é mais gente pensando junto, né? E uma estrutura por trás, né? Que a coisa, mas assim, Exato. me lembra isso, não sei se tu faz essa relação, mas me lembra o que tu faz quando tu vai cobrir guerra fora do Isso. Brasil. É isso que eu faço. Eu vou para a rua ver o que está acontecendo, basicamente, né? E assim, por exemplo, eu fiz essa matéria grande que saiu na Folha. Eu fiquei 5 dias indo todo dia de manhã, cedo, para os cemitérios, para ver o que estava acontecendo ali. E aí, a partir da observação do que estava acontecendo, eu consegui perceber que tinha alguma coisa errada, porque estava chegando muito caso de suspeita de Covid e nenhum deles era confirmado. Então, obviamente, estava havendo uma subnotificação das mortes, entendeu? Pois é, E, e com essa, assim, tu acha que o campo é o que está dando contraponto, por exemplo, à dificuldade de dados oficiais, porque assim, o jornalismo nos últimos tempos sempre se pautou muito por declaração oficial, dado oficial, né? Pelo menos assim. essa tem sido uma cobertura que até pouco tempo estava sendo feita muito em base de questões oficiais, até porque os acessos são difíceis, né? É difícil entrar em hospital. Esses dados são todos muito complicados, né? A prefeitura mesmo que estava criando um monte de problema para eu entrar nos cemitérios. Em alguns eu fui sem autorização, outros eu consegui autorização. Mas o que eu acho é que uma crise dessa você tem que cobrir nas duas pontas, na parte oficial, mas você tem que ter repórter na rua para ver o que está acontecendo, né? Porque as coisas estão acontecendo na rua, as pessoas estão morrendo na rua. Enfim, acho que a grande imprensa sofre dois problemas aí. Um, que ela está muito enxuta, né? E a outra é que muitos jornais estão com medo de mandar os seus repórteres para a rua por questões legais, né? Os departamentos jurídicos estão falando muito alto dentro das redações desse governo. E tem muita gente com medo também de ir trabalhar na rua, o que é compreensível. Mas tá nos serviços essenciais, né? Como tu falou das duas pontas, também não tem como construir um cenário faltando uma delas, né? E principalmente a rua, que é o que sempre falta, né? Não é só nesse tema, né? O que eu acho, o que eu percebo é que o jornalismo brasileiro, em geral, tem uma imensa dificuldade em dar voz a quem não tem poder. Então, por exemplo, eu tinha sugerido essa matéria que eu fiz para a Folha para um outro jornal. E o jornal não quis a matéria porque a gente não tinha um número fechado. É impossível ter um número fechado se a fonte oficial não quer te dar, né? Quer dizer, você fica dependendo o tempo inteiro de uma apuração que é baseada em vazamentos de alguém que tem interesse político e tudo mais. Tá, mas essa Enquanto matéria dos cemitérios, que fonte, que eles queriam de consolidado? Número de casos? número de casos, quantos tinham e tudo mais. Eu falei, olha, eu não tenho como.
passar Não, isso. e O que nem eu vai tenho é ter uma até o final. percepção. Vai passar a pandemia, a gente não vai saber, né? Número fechado, se for esperar para fazer matéria assim. Talvez saiba, mas assim, eu precisava. O que eu tinha era uma percepção de quem estava todo dia ali. E eu estava confiante de que os números não estavam errados. Tanto não estavam que no dia seguinte o governo admitiu e tal. E, enfim, vai passar a divulgar agora o número de suspeitas também, né? É porque eles tinham cancelado em algum momento suspeitos, né? Porque não podiam consolidar. Eles nunca tinham dado o número de mortes suspeitas, só de casos suspeitos. A partir dessa matéria, eles começaram, o governo do estado aqui de São Paulo, pelo menos, admitiu o número de mortes suspeitas, né? Já estava na casa de 200 e pouca. É, assim, a tua ida para a rua me faz pensar que as histórias têm uma capacidade incrível de ajudar no cenário geral e de fazer até uma pressão para que outros lados desse cenário andem, né? E eu acho que a gente precisa dar voz às pessoas comuns, né? A quem está sofrendo nessa crise. Quem é que vai sofrer nessa crise? Que é a gente, né? Enfim. E eu sou um repórter de rua, né? Eu tenho feito isso há bastante tempo, então eu não sou um cara que tem grandes fontes no governo, não cultivo grandes fontes no poder, não é algo que me encanta muito. Como eu sou muito ligado com fotografia também, então ir para a rua faz parte desse jogo também, porque eu quero registrar essas imagens e acho importante, né? Oi, Ian, junto com essa comparação com a tua cobertura de guerra, também são cenários que a gente lida com números, né? Daqui a pouco a gente está em 500 mortos por dia, não sei quantos mortos por dia. E isso se torna alguma coisa que impressiona pela quantidade, mas enfraquece se tu não tiver história nem rosto dessas milhares ou centenas. Igual a guerra, né? Sem dúvida. A história das pessoas é que vai relatar, vai contar de fato a dimensão dessa tragédia, né? Porque daqui a pouco a gente vai naturalizar os números. Bem rápido a gente vai começar a naturalizar esses números. E esses números eles precisam ter cara, precisam ter voz, precisam ter cor, precisam ter emoção. E indo para a rua a gente consegue isso, né? O que tu já encontrou por aí, assim, Ian, dessas tuas caminhadas? Eu acho que o que está acontecendo é uma subnotificação, porque a falta de estrutura do Estado está ficando muito clara, né? Então a pessoa morre dentro de um hospital e não tem como saber do que ela morreu. A verdade é essa. Então tem um lado muito triste das pessoas enterrando os seus entes queridos de uma forma muito agressiva, né? Que é corpo ensacado, cova rasa, sem velório e tal. Mas eu acho que o que está aparecendo e vai aparecer cada vez mais é que o Estado brasileiro vive à beira do colapso o tempo inteiro. A gente está operando sempre na beira do colapso. E quando algo extraordinário acontece, o colapso se torna real. E é o que vai acontecer a partir de agora. Não tenho dúvida disso. A gente vai ver um colapso em várias partes, em vários segmentos do Estado, entendeu? Tu acha que as pessoas estão sendo pautadas por onde, Ian, na rua, que tu vê, assim, eu tinha essa questão. Tem muita gente que voltou a ver TV para acompanhar o jornalismo. As que tu viu na rua estão se informando por onde? É pela fake news? É pelo jornalismo? É pela família? Eu acho que as pessoas estão se informando mais pela imprensa. Ainda há uma parcela pequena que acredita que a imprensa faz parte de um complô mundial para derrubar o Bolsonaro, mas acho que isso é cada vez menor. As pessoas estão percebendo, se dando conta de que toda essa rede que acabou elegendo o Bolsonaro, de certa forma, é uma rede não tão confiável assim quanto se imaginava. Acho que as pessoas estão preocupadas na rua, estão bastante preocupadas. Eu tenho uma sensação que eu estou te perguntando que as duas pontas também estão se aproximando, tanto o jornalismo com essa pauta tem se preocupado em dizer onde estão suas fontes, dizer que está apurando, em dizer que tem credibilidade, mostrar um pouco o processo para poder se legitimar de novo, assim como protagonista, e a outra ponta que é o leitor, né? Procurando mais esse lugar que tem credibilidade, que checa a notícia, né? Uma certa aproximação. Não sei se tu percebe isso, acho que é um pouco... Eu acho que sim, acho que a gente teve... ao longo das últimas 2 décadas, talvez, ou da última década e meia, uma crise importante de representatividade do jornalismo, né?
que eu acho que vai explodir em 2013 com o efeito a mídia ninja talvez seja a maior expressão disso, dessa falta não só de credibilidade, mas principalmente de representatividade, né? A imprensa brasileira nos últimos anos ela ainda tem dificuldade de olhar o Brasil como um todo, ela olha para o seu mercado e vê o seu mercado como uma expressão da sociedade brasileira e não dá muita voz para quem está fora daquele perfil específico, né? Eu acho que 2013 mostrou isso de forma muito importante, os vários veículos de comunicação negando o que estava acontecendo nas ruas por questões políticas, depois exacerbando também por questões políticas, e houve um descolamento importante do que a imprensa representa, né? Ela teve uma crise de representatividade, que agora, nesse momento, parece estar retomando, né? Parece ter uma aproximação maior com um Brasil menos estratificado, mais o Brasil inteiro, dando voz a mais estratos da sociedade. Parece, não sei se é. Mas interessante isso que tu fala, porque volta a ter uma coesão, assim, uma importância, um olhar diferente da imprensa, mas eu acho que ele volta talvez renovado, num sentido assim, porque antes era se olhava para um espectador comum, né? Como já se falou, era o Homer Simpson, né? E aí teve a crise da imprensa, e eu acho que crise de linguagem também, e as pessoas descobriram que esses espectadores eram diversos. E aí hoje, quando a imprensa volta a ter importância, até nos canais assim abertos e grandes emissoras, eu tenho percebido que eles estão tentando histórias, e histórias assim da comunidade à Zona Sul. Não sei se conseguem, porque vão ter que retomar esse esforço, né? Acho que essa é uma diferença importante, principalmente na questão da crise da violência no Brasil. A imprensa sempre tratou as vítimas de violência como grandes tragédias e pessoas fadadas a morrer daquela maneira. Então, se alguém morresse numa favela, é o destino dela, porque ela mora numa favela, e eu acho que isso criou essa crise de representatividade, né? Agora a imprensa está tentando mudar, está tentando dar a ideia de que todos os brasileiros têm os mesmos direitos, somos as mesmas pessoas e sofremos da mesma maneira, né? Enquanto há bem pouco tempo a imprensa entendia, ainda que de forma torta, que o Estado Democrático de Direito só valia para uma parcela da população, não para outra. Então era ok, nego meter bala dentro da favela e tudo mais. Acho que a questão da segurança pública ainda é um tema a ser debatido e discutido dentro das redações, né? Até porque as empresas jornalísticas hoje elas estão tem muito jornal que não permite que você entre em favela hoje. Tem jornal que não permite. Hoje, nesse momento, eu sei porque eu não consegui vender, que eu tentei, que não aceitou que eu vendesse matéria de dentro de uma UTI de gente contaminada, com medo de que eu me contaminasse e pudesse entrar com um processo. Entende? Exatamente por isso. Uhum. Ainda tem isso. A gente precisa correr risco, a gente é jornalista. Faz parte da nossa profissão. Sim, na verdade está no rol ali dos essenciais, igual o médico, só que o médico está atendendo o paciente, e o jornalista está contando esse atendimento, né? Mas tem que estar quase do lado do médico contando isso, né? Agora, sim, tu falou dessa capacidade que a imprensa ganha, né, de falar de classes diferentes, por exemplo, mas isso também tem a ver com o tema, né? Tu acha que tem a ver com a mudança da imprensa ou com o tema de saúde, por exemplo? Eu me pergunto isso, se o tema facilita de alguma forma a gente dizer que o Estado é para todo mundo e se a gente consegue aprender e levar isso para outros temas depois, né? Eu acho que não aprende, não, para ser bem sincero. Acho que não, acho que ainda há uma demofobia dentro das redações, violentas, que as pessoas têm. Os jornalistas não gostam, não os jornalistas, mas as direções dos jornais ainda tem uma dificuldade de aceitar a ideia e defender a ideia de que todo cidadão é igual, que todo cidadão tem que ter, que o Estado de Democracia de Direito vale para todo cidadão. Acho que ainda há uma dificuldade importante dentro das redações, e é uma dificuldade que talvez não seja nem consciente, não sei direito explicar.
Mas acho que o tema é importante porque ele afeta também a classe média. Se você tiver uma explosão de mortes nas favelas, você vai ter dois efeitos que são muito ruins. Uma que você vai mostrar a barbárie que já ocorre nas áreas mais periféricas, ela vai ficar muito mais explícita, né? Porque você vai ter a tiazinha morrendo, você vai ter os hospitais abarrotados de gente. Vai ganhar as ruas e as lentes, né? Vai ser uma coisa na qual você não pode justificar que ele tinha amigo traficante, então tudo bem ele morrer, entendeu? É uma situação diferente. A outra é que essa população também vai colapsar a oferta de serviços que essa parte aqui da população vai precisar, em última instância. Porque se a coisa crescer muito, a rede privada não vai conseguir. Uhum. Então, acho que essa é a preocupação nesses dois sentidos, entende? Ela, no final das contas, apesar de ela ser, claro, eu acho que as pessoas estão preocupadas genuinamente com o bem-estar coletivo, mas acho que há também uma preocupação, talvez até maior, do bem-estar individual de uma classe, entende? Porque se você tiver um colapso do sistema de saúde, vai faltar para todo mundo, rico e pobre, né? O plano de saúde não vai conseguir atender as pessoas que têm plano de saúde, essa pessoa vai ter que ir para o SUS vai estar abarrotado, e aí a única maneira de resolver isso é chutando o pobre de uma UTI com respirador para botar alguém rico. E espera-se que isso não venha a acontecer. Como é que as pessoas estão te recebendo na rua, por exemplo? Assim, essa percepção que o jornalismo voltou a ser importante, mudou em alguma coisa a forma como as pessoas também recebem o jornalista, não? Tem hostilidade, não tem? Eu não sinto muita hostilidade. Acho que as pessoas, em especial as famílias das pessoas que estão morrendo, querem falar, se sentem de certa forma amparadas ao ver um jornalista perto delas. Elas querem contar a história, elas estão muito querendo dizer não é uma gripezinha. Os profissionais que estão lidando na linha de frente querem falar também, por conta das condições que eles estão trabalhando, que são complicadas. Queria perguntar da tua matéria lá na UTI. Eu estou tentando convencer eles a me permitir entrar lá faz mais de uma semana. Eu tenho diariamente conversado com eles. E eu acho que a frase do Mandetta, quando o Mandetta fala, morreram 79, tem um ponto fora da curva, deixou eles bastante incomodados. Eles claramente estavam fazendo uma política de comunicação muito ruim e decidiram abrir o hospital para mostrar, olha, isso aqui não é uma carnificina, está tudo funcionando direito e tal. Nós colocamos uma barreira para os colaboradores que precisam entrar onde no setor não tenham contato se não há necessidade, né? Deixaram ver tudo, foram bem transparentes. Não gostaram da matéria no final, mas... Não gostaram? Não, ficaram putos, mas... Por quê? Eu acho que eles tinham uma ideia de que eu ia defender eles, que eu ia dizer, olha, aqui é tudo bem. Eu expliquei antes até para eles, eu não sou um especialista, eu não posso dizer que isso aqui está funcionando direito ou não. Eu não tenho essa capacidade, né, de dizer que tudo está às mil maravilhas ali. É impossível para um leigo como eu entrar no UTI e dizer que está tudo bem. Esses pacientes, se não tivessem equipamento, eles viriam a óbito. Sim. Certeza, claro, tipo. Certeza absoluta. Por que ele está usando A viseira e ele não? Porque ele está fazendo o procedimento no paciente. E ele está só auxiliando. Só auxiliando. O tubo está ali, se ele solta, o doutor está equipado. Há um risco. Sim, Pode ser que sim. pode ser que sim. Parece tudo limpo.
não parece confuso, parece bastante organizado, parece direito, mas eu não tenho essa capacidade, né? Claro. Não Mas sei. eu acho que a matéria deixou isso claro, de que não era um caos, mas que era sério, né? Grave. Eu acho que sim também, mas eles acharam ruim, enfim, parte da Mas vida, daí né? tem que ser vídeo institucional, né? Não uma reportagem, né? Exato, Então saber, né? exatamente. Mas é que, assim, a primeira notícia é que eles tinham feito um plano de saúde barato, botado todo mundo no mesmo hospital e teriam contaminado lá dentro. Não sei se Se comentou muito isso. É, não dá eu não para quis entrar saber. nessa seara, porque como é que eu teria que ter documento, eu teria que Claro. ter fazer Uma muitas investigação, né? entrevistas e ter certeza. Aí não foi possível fazer isso. Então, E uma situação como essa, o que eu posso falar para você é que assim, existem frustrações e alegrias diárias. Isso acontece desde o início da manhã até o fim do dia, quando a gente faz o nosso trabalho. Ela é muito agressiva, a evolução dela é muito rápida. Por mais que a gente faça, por mais que a gente dê todo o suporte, muitos pacientes acabam não resistindo. Mas é o desconhecido, a gente está começando a entender como ela funciona. Eu nunca achei que eu fosse viver uma situação dessa. O mais importante tu fez primeiro, que é conseguir a gente visualizar aquele espaço, porque uma coisa é ter matéria da porta do hospital, né? A outra é tu entrar. a ideia era essa, era mostrar o que era ali dentro, as pessoas verem o que estava acontecendo ali dentro, ainda que de forma superficial. Uhum. Todo mundo sabe que é subnotificação, inclusive os jornalistas falam. Mas daí até fazer o que tu fez de ir para dentro, aqui mesmo eu não vi pouquíssimo, assim, nem sei se eu vi matéria dentro de hospital. Né? Eu acho super complicado criticar o papel do jornalista dentro da realidade que a gente está vivendo, né? As redações estão muito pequenas, tem muito pouca gente, tem 1 milhão de pautas e numa cobertura como essa fica todo mundo enlouquecido. O que eu fiz, por exemplo, eu acho que poucos jornalistas teriam chance de fazer nas redações. Eu fiquei 5 dias, indo todo dia, 7 e pouco da manhã, 7 e 4 horas da tarde, cemitério, sem pauta. Então, tipo, é um investimento que é difícil de fazer, né? Porque você tem que ter uma produtividade muito alta. Enfim, eu gastei quase uma semana para fazer uma matéria. E ainda assim, fui para lá sem ter pauta nenhuma, né? Sem saber se ia ter matéria ou não. Tu me diz que nesse caso é melhor ser freelancer e se mandar do que estar numa estrutura que supostamente era para te dar mais condições, né? Foda ser freelancer também. Entende? Pois é. É ruim. Porque às vezes não pinta grana. E eu poderia ter gasto 5 dias e não ter ganho um centavo para fazer isso. Ganhei pouco, inclusive. Uhum. Mas, enfim, foi uma escolha que eu fiz. Várias vezes eu quase desisto disso, porque tem momentos que é muito difícil, muito pouca grana, tem outras horas que é bom. Mas eu tenho dificuldade de criticar os colegas, entendeu? Claro. Porque é difícil. Sim, eu acho que é essa nova comparação que eu faço, né? Ninguém está acostumado a zonas de guerra quase, nesse sentido da cobertura. Tu ter que ir por inesperado, com risco e tirar histórias, né? Numa guerra é mais fácil, porque você tem muita história. Né? As coisas são muito mais dramáticas, elas estão acontecendo na sua frente. O poder público é super desconfiado, principalmente no nível municipal. Quando você bate no nível municipal, eles são super desconfiados. Nos cemitérios, se você não tiver uma autorização com uma chancela, um papel timbrado, os caras não deixam você trabalhar, não querem te passar números. É complicado, entendeu? Falta transparência, falta uma política de comunicação. Porque todo mundo tem medo. Sabem que o sistema opera no limite, sabe que é uma situação complicada. E o cara lá, o gestor lá na ponta, ele tá cagado de medo, né? Ele tá morrendo de medo de que eu vou expor alguma coisa, que ele sabe que tem coisa a ser exposta. Então é difícil, não é simples também. E a gente vem de um tempo de descrédito e de falta Também de voz da isso. própria imprensa, né? Então, perderam até a mão de lidar, eu acho. Tem isso também. Se você não for muito amigo, você é inimigo, né? Uhum. Então, se você não é um cara que defende a polícia, você é o inimigo da polícia. Na verdade, a relação é outra, né? O New York Times, por exemplo, está fazendo umas matérias com vídeos enviados por médicos, por exemplo, né? Essa coisa de que tu faz a relação
E aí a tecnologia dá uma mão e aí a fonte mesmo produz. E aí é uma nova linguagem, porque a gente não está acostumado a isso. Tu tem que ir dentro do hospital. Você acha que isso também é uma nova frente para o jornalista explorar, assim? Olha, ficou fácil você botar a câmera na mão de alguém e pedir para ele ir num lugar que você não pode ir. Acho que é um recurso interessante numa situação dessa, mas eu acho que nada supera e nada troca o papel do jornalista ir lá, né? Porque a gente tem um olhar muito mais crítico, a gente tem um olhar de quem não vive dentro daquele ambiente. Então, você identifica coisas que são de interesse público que um médico, por exemplo, normaliza ou naturaliza por conta da experiência dele. Mas eu acho que numa situação em que você não consegue ter acesso, é uma saída, né? Funciona. Mas eu acho que nada substitui o papel do repórter, né? O gatekeeper, ele é importante hoje ainda, né? Quem vai fazer essa mediação e quem é capaz, tecnicamente, quem é capaz de fazer essa mediação, somos nós ainda, jornalistas, apesar disso parecer extremamente arrogante, né? O que tu tá imaginando, assim, esperando para a cobertura, para a tua incursão aí, para o cenário, né? Eu acho que a gente vai ter um cenário catastrófico. Acho que vai ser bastante feio que vai vir pela frente. Eu quero focar a minha cobertura lá na ponta, nos hospitais, cemitérios, nas comunidades, nas favelas também, que eu acho que quando chegar lá vai ser complicado. A minha intenção é ir para esses lugares, entende? Ver. Não estou muito interessado em discutir o poder com quem tem poder. Meu foco é muito mais ir lá para a ponta. Espero não ficar doente para poder conseguir trabalhar. Esse meu único medo é ficar doente e ter que ficar em casa, né? Por enquanto estou bem. Acho que tem uma possibilidade grande de eu contrair a doença, porque eu estou extremamente exposto, apesar de todos os cuidados que estou tomando. E meu único pavor é esse. É na hora que a coisa estiver muito grave, eu ter que ficar em casa, né? Espero que não. E tu tá te cuidando, assim, tipo, o que tu tá fazendo de procedimento? A gente sabe que tem o padrão, álcool gel, tá, mas assim, como é que tu colocou isso no teu cotidiano, de ter que pegar a condução ou ir falar com as pessoas? Eu não ando mais de transporte público, só de carro. Carrego álcool gel comigo, tenho luva, máscara, tenho macacão, mas ainda não usei o macacão. Em geral, quando eu vou conversar com as pessoas que tiveram vítimas, procuro não me paramentar exageradamente. Quando chego em casa, eu procuro higienizar tudo, meu equipamento, montei uma área suja dentro de casa, fiz uma solução de água sanitária, desinfeto meio que meus sapatos, tiro a roupa, ponho para lavar. Mas assim, não muito mais do que isso, né? Tá em risco, né? O risco é evidente e permanente, né? Latente ali. Então, o que eu procuro fazer é seguir essas recomendações, né? Tenho máscara N95, uso um dia, ponho de molho, tenho 3 máscaras, então vou revezando elas, enfim. E o que tu está usando de equipamento, assim? Porque tu tá fazendo foto, mas eu vi vídeo teu também, naquela... Eu uso basicamente uma Canon 5D Mark III, veinha, 2 lentes, uma 35mm fixa e uma lente zoom a 24-70, que são as únicas lentes que eu uso. E uso uma Osmo Pocket, que é uma câmerazinha pequenininha de mão, com estabilizador. E de vez em quando, raramente, eu uso drone para fazer alguma coisa, mas pouco. Assim. Mas é isso, vai numa mochilinha. E o vídeo tu faz com esse equipamento também ou tu usa celular? Não, eu uso esse equipamentozinho, a Osmo Pocket, em geral. Quando eu faço entrevista, alguma coisa maior, eu uso a minha 5D. E tu usa microfone? Não, mas eu uso o boom. Não abandonei a lapela por questões de segurança e tal. Não uso mais lapela e tal, né? Então, tá certo. É isso. Não é muito diferente do que está todo mundo fazendo, não. Não, mas onde tu sabe que né? Sabe que onde tu vai é diferente, né? Não, é um risco, claro. Mas eu sou jornalista, né? As pessoas estão lá dentro da UTI trabalhando 12 horas, entende? Se eles estão aceitando correr esse risco, acho que nada mais justo que a gente, jornalista, também aceite, né? Acho que faz parte. Mas no final das contas eu me sinto um privilegiado de estar
acompanhando isso. Momento histórico, eu acho que é um privilégio. Testemunho ocular, né, da história acontecendo. Eu acho que é fantástico. Hoje eu vou para um hospital na periferia, vou ficar parado lá vendo o que acontece. E amanhã eu vou para uma favela. E depois eu estou tentando entrar nos necrotérios dos hospitais com os caras que carregam os corpos, estou tentando fazer as imagens, os corpos ensacados e tal. Isso. Meu objetivo para os próximos 3 dias. O que tu acha que modifica na percepção das pessoas quando tu conta histórias assim, tipo de corpo, de cemitério, da morte, assim? Acho que faz as pessoas lembrarem que esse inimigo visível, que esse vírus, ele pode realmente te impactar de uma forma definitiva, que é a morte, né? Eu acho que ela aproxima as pessoas dessa possibilidade da morte. Muita gente não gosta, né? Ian, valeu, tá? Beijo. Beijo. A gente se fala. Tchau, querido. Tá bom.